tem um objetivo a atingir. E quando se trata de IPTU e IPVA, existem dúvidas a respeito desse assunto? Muita gente tem dúvidas sim nesse quesito. Nós estamos em contato via Skype com a Cíntia Sena, ela que é educadora financeira, está em São Paulo. Cíntia, muito obrigado pela sua participação. Feliz demais em poder utilizar a tecnologia para poder falar de um tema tão importante, você aí de São Paulo, né, e nós aqui em Maceió, Alagoas, para poder falar. E a pergunta inicial é a seguinte: IPTU e IPVA, como educadora financeira, pagar à vista ou parcelar? Bom dia. Bom dia a todos, um feliz 2019. Feliz 2019 importante, né? Esse começo de ano, as contas, os aumentos. É importante que quanto IPVA e IPTU, antes da gente decidir se a gente vai pagar à vista ou parcelado, é eu saber como que eu estou, a minha situação, como que eu finalizei 2018, endividado, equilibrado ou investidor. Dependendo do perfil que eu estou, a decisão entre à vista e parcelado vai ser um pouquinho diferente. Eu tenho reservas? Essa reserva que eu tenho é unicamente para pagar IPVA e IPTU ou também para aqueles outros compromissos que eu tenho agora no início de ano, como material escolar, as contas também do mês, que às vezes quem saiu de férias aí vai ficar sem o salário agora em janeiro. Então, antes de tomar essa decisão, mesmo tendo um desconto, nesse caso, é importante que a gente dê essa olhada. Qual é a reserva que eu tenho? Essa reserva é suficiente para pagar esses impostos e eu ficar sem nada? Ou eu tenho mais recursos? Se eu tiver, compensa sim aproveitar esse desconto e pagar à vista. Caso eu não tenha, a gente não pode ficar, o que a gente fala, descapitalizado, sem reservas. Porque ao optar por pagar à vista, ficar sem reserva alguma, pode sim surgir algum imprevisto e aí eu tenho que recorrer às linhas de crédito, que acaba sendo um pouco mais caro do que o desconto que eu tive. Então, se for nesse caso, é melhor ficar com recurso, parcelar lá em 3 vezes ou até 10 vezes o caso do IPTU, e com isso eu vou tendo esse recurso para fazer frente e não fico sem. Tendo algum imprevisto, eu tenho de onde tirar, respirar tranquilamente e ir fazendo essa recomposição. Cíntia, é muito importante o seu depoimento, essa explanação de início, porque as pessoas, elas pensam em atingir objetivos, mas sem resolver as pendências lá atrás. E quando se trata de uma virada de ano, muitos resquícios eles ficam. De repente o cidadão, ele fechou 2018 no vermelhaço, não vou dizer nem no vermelho, mas acima da coisa, naquele vermelho bem escuro mesmo, quase levando para uma cor negra. Daí eu pergunto para você, está literalmente com a corda no pescoço, qual é a alternativa que ele pode colocar numa condição emergencial antes de contrair novas dívidas e decidir o que ele vai ter como dívida também para o futuro no caso de um parcelamento como esse? Por favor. Perfeita pergunta. É importante que a gente olhe isso do que eu tenho. E, principalmente, o que me gerou estar com esse vermelho aí gritante? Qual foi o meu comportamento? Quais foram os meus hábitos? Geralmente, essa dívida ela vai se prolongando, não é da noite para o dia que ela surge. São aqueles nossos pequenos hábitos cotidianos que vão minando o nosso recurso, aquele hábito automático que eu acabo não percebendo. E quando eu vejo e paro para olhar, o negócio está realmente grande. Então, antes de sair contraindo novas dívidas para fazer um paliativo, pego um empréstimo consignado, ou qualquer outra modalidade, só para ir resolvendo, né? Tá colocando ali embaixo do tapete, eu preciso enxergar o que de fato eu estou devendo, quais são os tipos de dívida, o que é importante até para a gente salientar a diferença, né? Entre endividamento e inadimplência. Muitas vezes eu posso ter várias dívidas, mas ainda eu não entrei na inadimplência, provavelmente usando o crédito para ir mascarando essa situação e com isso eu vou aumentando o meu endividamento, e posso ter aquele caso que eu já acabei entrando aí na lista com nome restrito, e aí eu tenho que olhar o que me gerou, qual que são essas dívidas, se tem bens em garantias ou não, se são contas essenciais, se são aquelas linhas de crédito, e a partir dessa análise eu olhar para colocar um plano de ação para 2019. Então, não vai adiantar a gente já querer sair resolvendo de uma vez só, até porque ela não foi construída de uma vez só, e aí fazendo esse paliativo.
Em paralelo, eu preciso criar o hábito de poupar, mesmo que seja R$1, R$10, não importa. Se eu for única e exclusivamente para quitar dívidas, para saldar dívidas, e não for criando essa musculatura, né, de poupar, de separar parte daquilo que eu ganho, até muitas vezes eu não vou conseguir quitar ali naquele momento. Eu posso fazer, às vezes, uma negociação mais para frente e poupando, reservando, e com essa negociação conseguir redução de juros, descontos e aí me livrar mais tranquilamente. Estamos conversando com a Cíntia Sena, ela está em São Paulo, educadora financeira, falando de prioridades para cada pessoa organizar a sua condição financeira e saber aplicar aquilo que pode ser considerado como vantagem e um parcelamento longo, mas se você já tem outras pendências, a recomendação clara dela foi exatamente isso, você sentar, colocar a cabeça no lugar e ver o que pode ser investido. A pergunta que não quer calar, de repente, o cidadão está ali disposto a fazer as suas negociações, os seus acordos, Cíntia, mas de repente também tem os fins de semana, as baladas, tem o investimento diário com combustível, tem o sonho do carro do ano. Até que ponto o cidadão precisa repensar em alguns aspectos quando está totalmente endividado? E aí a pergunta que eu faço, encaixando, já linkando com tudo isso, é o seguinte: muitas vezes é preciso recuar em investimentos? Boa pergunta. Geralmente, quando eu estou nessa situação, e principalmente isso é ótimo, até quando eu tenho outras motivações, outros sonhos que não só quitar as dívidas. O que acontece muitas vezes, como a gente vai entrando nesse automático da nossa vida, os compromissos, o trabalho, a gente vai se esquecendo. E ao se esquecer, a gente vai colocando essas dívidas como prioridade. Então, primeiro eu tenho que pagar as dívidas, primeiro eu tenho que fazer novos compromissos e eu vou deixando de lado aquilo que verdadeiramente eu quero. Quando eu estou nessa situação, eu tenho que sim parar, às vezes recuar, não no sentido de regredir, mas no sentido de olhar verdadeiramente que ações eu estou fazendo, que escolhas eu estou me direcionando e qual caminho que eu vou chegar continuando dessa forma. Então, ao parar, e principalmente é importante a gente colocar a família nesse momento. Quais são os meus sonhos, meus objetivos, não só agora para 2019, mas para 2020, 2021, para a gente começar a ter essa visão um pouco mais ampliada, não só de curto prazo. E quais são os sonhos da minha família? Será que eu já conversei com a minha esposa, meu esposo, meus filhos? Eu sei quais são os planos de vida deles e o que a gente em conjunto, mesmo estando com as dívidas, pode começar a fazer para mudar de hábito, mudar de comportamento e aí sim eu vou começar a respirar, eu vou começar a ver novos horizontes que muitas vezes não fazendo isso eu não consigo enxergar e aí eu só enxergo realmente as dívidas. Então nesse momento sentar com a família, reunir não para falar de contas, mas para ouvir e poder também compartilhar quais são os nossos objetivos. É um ótimo momento de fazer isso, principalmente se tiver crianças, se elas já souberem escrever quais são os desejos dela, se não souber, ela vai explanar. Às vezes, são desejos que são aqueles mais simples e a gente acaba esquecendo, vai querendo priorizar, às vezes, até aqueles que são mais caros. E ao fazer esse movimento, a família vai começar a olhar, então, o que a gente está fazendo no nosso dia a dia? Como que a gente está lidando com o dinheiro, com esse recurso que a gente está despendendo horas, trabalhando, gastando energia, mas não está realizando aquilo que de fato a gente quer. Ao fazer esse movimento, aí sim a família vai fazer essa parada, vai retomar e vai começar o 2019 de um jeito diferente. Eu vou ter as minhas dívidas? Vou, mas eu já vou colocar esse plano de ação para ir resolvendo aos poucos. Cíntia, muito obrigado pela sua participação, tá certo? Simpatia também. Volte outras vezes aqui no programa para poder falar um pouco mais de educação financeira e sinta-se em casa. Quando vier em Maceió, para vir aqui nos nossos estúdios, fique à vontade também. Um grande abraço para você. Grande abraço, tenham todos bom dia e um feliz 2019. Muito obrigado, então. Conversamos com Cíntia Sena, ela que é educadora financeira, situações importantes, principalmente a maneira como você tem de aplicar o seu dinheiro em épocas de mudança.
Pois é, as contas elas são basicamente as mesmas. Você está ali acompanhando, tem investimento relacionado à escola, a IPVA, IPTU, enfim, mas tem que saber aplicar bem o seu dinheiro e é preciso ter muito equilíbrio nesse momento. Nós vamos a um rápido intervalo agora. Na volta, tem mais informações ainda nesta edição do TV Mar News. Eu volto já.